Olá! Começa agora o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje vamos falar sobre a crise econômica, política e social do Brasil e, para isto, convidamos o professor Jerônimo Machado, do curso de Economia da UFSC. Lembrando que este programa é veiculado pela TV UFSC e também em nossas mídias sociais. Este é o Ciência Notícia, que já está no ar. Olá, professor Jerônimo. Seja muito bem-vindo ao Ciência Notícia. E para começar aqui este primeiro bloco, professor, eu queria exatamente falar de crise econômica, crise política, crise social. São coisas, eu diria assim, correlacionadas, né? Certo. Boa noite, Valdo. Boa noite aos telespectadores. E vamos conversar um pouco aí sobre esses assuntos sérios e vamos ver se contribuímos com alguma ilustração que possa agradar, digamos, aos nossos telespectadores. A ideia deste primeiro bloco é falarmos dos fatores, né, geradores, ou seja, o que causou, ou os fatores que causaram a crise atual. Quer dizer, há fatores, e eu diria assim, fatores importantes, e chegamos a esse ponto por esses fatores, é isso, professor? Com certeza. Valdo, todo conhecimento humano, né, toda a ciência humana, de todas as áreas, e tudo o que se faz na vida, né, quem faz é o ser humano, a ciência é um objeto humano, a ciência é uma produção humana, a ciência é uma arte humana. A economia, como uma das ciências, é também uma arte humana, né? E como arte humana, ela tem e detém, né, os seus objetos e os seus elementos de base, que são o próprio ser humano, né? Não há economia, não há ciência sem ser humano, né? Não há conhecimento, não há ciência sem as ferramentas, né, sem os mecanismos, né, sem os meios de trabalho, né? E não há economia, não há ciência sem os objetos, que são a essência mesma das práticas econômicas e de práticas humanas, né? Que estão na natureza, né? A água, os minerais, os vegetais, os animais, são componentes básicos. Conjunto, né? É um conjunto fundamental, sem o que não há humanidade, não há ciência humana e não há ciência econômica. O senhor falou em economia, mas como a gente vai trabalhar com essas três áreas do conhecimento, né? Economia, política e também o lado social, o mesmo acontece. O senhor falou que a economia depende do ser humano, mas a política e também o lado social também. Mais ainda. Com certeza. Então não tem como sair dessa... É indissociável, né? Desse trio, né? É impossível sair. Porque, como eu disse, né, como premissa básica, né, a economia é um domínio do humano também. A engenharia também é um domínio do humano. A medicina também é um domínio do humano. No nosso domínio do humano, né, nós fazemos economias, nós transformamos o mundo, nós criamos condições e produzimos na agricultura, em todas as atividades econômicas e humanas, para quê? Para o social, para satisfazer as necessidades sociais. E fazemos isso como e com quem? Com o ser humano. Exatamente. Né? Ele é a causa e ele é o objetivo. Né? Nós fazemos economia para quê? Fundamentalmente para satisfazer as necessidades humanas, para criar o bem-estar humano, né? E aí poderemos cometer erros de política, né? Erros de gestão, maiores ou menores. A fase onde estamos, né, digamos, os graus de crise, maiores crises ou maiores sucessos, alguns países com mais sucessos, outros com menos sucessos, isso se deve a quê? Isso se deve ao comportamento humano, exato, às estratégias humanas, às práticas humanas, às práticas econômicas, às práticas agrícolas, se bem adequadas, se corretas, se adequadas, produzem melhores resultados para a satisfação da sociedade humana, né? A gestão política. As práticas políticas, quer dizer. Exatamente.
Como você consegue, eu diria, distribuir, né? É. Ter um equilíbrio, né, com aquilo que se produz? Organizar produtivamente, organizar de modo adequado para produzir bons resultados para todo o conjunto. Estamos falando com o professor Jerônimo Machado. Ele é professor, né, do curso de Economia da UFSC. E hoje estamos falando sobre crise econômica, política e social do Brasil. Professor, para fechar este bloco, essa crise atual, essa crise brasileira, né, ela tem um começo. Ela começou, quer dizer, ela desencadeou o começo mesmo, quer dizer, a ignição lá onde ela foi acesa, né? O senhor tem como nos explicar essa situação rapidamente? Ou não? Isso é uma coisa difícil, né, Valdo? É como todo mundo diz, né? Quando se trata de acidente de avião, né? Nunca é uma única causa, né? E a dificuldade está... É um somatório. Né? Em se descobrir qual é a causa, qual é o gatilho. E nas questões sociais, na economia, que é uma ciência social, tipicamente, né? Definir-se um único erro ou uma única explicação é difícil, né? É uma sucessão de erros e de equívocos que tem ocorrido, né, nos últimos tempos, né? E, sobretudo, de erros políticos, de erros de gestão política que resultaram nessa crise que só se agrava e a cada dia se agrava mais internamente no nosso país, né? Conforme a má gestão dos últimos tempos, aí, dos últimos 2, 3 anos, né? A má gestão gerou esse resultado ruim e isso acoplado aos resultados internacionais, né? As relações de troca e de compra e venda, né? De demanda e de fornecimento. Ainda mais agora com a globalização, você não tem como, fazer um recorte e dizer para o público, não, é crise desse determinado país. Né? Claro que uma solução importante, né, Valdo, sempre foi e continua sendo, nós, para um país de 200 e poucos milhões de habitantes, nós temos uma enorme sorte, uma enorme possibilidade, uma grande capacidade, porque temos um grande mercado interno. Então, em primeiro lugar, se fizermos boas práticas, boas medidas, boa gestão da economia para o mercado interno, nós já teremos um ganho significativo. E se aí tivermos boa gestão nas relações internacionais, nas boas relações com outros países, a situação só pode ficar melhor para nós. Tem um detalhe, o nosso país ele é praticamente autossustentável, né? Exatamente, grande país. Ele tem tudo, matéria-prima, mão de obra qualificada. Recursos naturais, um contingente de força de trabalho gigantesco, né? Disponibilidade de meios naturais e minerais em grande volume. Uma boa academia. Exatamente. Energia, uma boa academia. Quer dizer, nós temos braços em boa quantidade e com preparo técnico, né, já razoável, e temos mercado de consumo. Exato. Um grande mercado de consumo. Então, uma economia que se acentue a possibilidade de produção para o mercado interno, num caso como o nosso mercado brasileiro, boa gestão nesse sentido, de produzir para o mercado interno, facilitar a distribuição de renda, melhorar a distribuição de renda, para melhorar a capacidade de consumo e aumentar a capacidade de consumo, nós já temos mais que metade da solução. Muito bem. Estamos falando hoje sobre a crise econômica, política e social do Brasil, com o professor Jerônimo Machado, do curso de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos fazer aqui um rápido intervalo. A seguir, como resolver os problemas mais críticos do momento, logo após um rápido intervalo. Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje, o nosso ponto de pauta é sobre a crise econômica, política e social do Brasil. E, para isto, convidamos o professor Jerônimo Machado, do curso de Economia da UFSC. Professor Jerônimo, neste segundo bloco, vamos falar da questão aí de soluções. Vamos ser um pouco, vamos propor um pouco também, né? Já que estamos falando só da parte crítica, mas eu acho que dá para a gente pelo menos arriscar, eu diria, vamos arriscar propor alguma coisa aí para resolver
esses problemas, os mais críticos do momento. Há soluções, professor? Sempre há, Valdo. E como dizem os adágios populares antigos, né? Não há mal que sempre dure e nem há bem que nunca acabe. Essa crise vai passar. O problema fundamental é que no capitalismo, no sistema capitalista, né, as crises elas são sucessivas e nos últimos anos, digamos que elas têm se repetido em períodos mais curtos e aparentemente cada vez mais graves, né? E isso implica um pouco também nas gestões políticas, nas gestões econômicas. E as crises, né? do próprio capitalismo, elas fazem parte do sistema porque o sistema ele vive exatamente de ganhos e perdas. Exatamente, são inerentes. Se todo mundo ganhasse, aí não teria sentido. Né? É impossível, né? Então, é impossível a situação então o sistema vive disso. Né? O sistema vive disso, né? Eles têm as suas contradições internas muito poderosas, por exemplo, porque ele trabalha fundamentalmente com o ser humano, né? As diferenças de percepção, as diferenças de entendimento, as diferenças de convicções, as diferenças ideológicas, as diferenças de propostas entre os seres humanos são muito grandes. E isso se reflete diariamente, né, na condução dos negócios sociais e nas opções pessoais. Né? Cada um de nós, um gosta do Avaí, outro gosta do Figueirense, um gosta do azul, outro gosta do amarelo. E na vida econômica também é assim. Nós optamos por tais e tais produtos, desoptamos por tais e tais outros produtos. Né? E isso constitui o mercado. Né? E em economia, né, o mercado, segundo alguns, segundo a ótica capitalista, mas o ser humano, no seu conjunto, luta e busca sempre satisfazer as suas necessidades e resolver os seus desejos de bem-estar e de boa qualidade de vida. Isso é o estar no mercado. Mas muitos procuram resolver as suas necessidades, mas também muitos procuram acumular. Exatamente. Onde se dá exatamente. Exatamente. Vamos colocar os conglomerados, né? Exatamente. Acúmulos de capital. Né? É uma faceta das grandes contradições sociais da economia, né? Aqueles que querem só acumular e que acumulam demais, né? Por exemplo, nós temos hoje um país onde tem umas poucas famílias, né, que dominam, por exemplo, toda a rede de comunicação, toda a rede de mídia. Né? Nós temos alguns banqueiros que dominam toda a área dos negócios de bancos. Nós temos alguns monopólios de comércio que dominam todas essas áreas. E nós temos alguns monopólios e grandes monopólios de indústria, assim como os temos na zona agrícola e etc. Donos da grande propriedade, dos grandes meios de produção. E aí se instalam, portanto, as grandes contradições sociais. Né? E nós temos 200 milhões de consumidores, 200 milhões de vidas, né, que estão aí na vida buscando satisfazer as suas necessidades, realizar os seus desejos de conforto, de bem-estar, né, e são o componente fundamental da economia, né, a saída da economia. Entre aspas, o usuário da economia, o comprador da economia. Exato. Ele é, de um lado, o produtor, que faz a agricultura, que faz a indústria, que faz os serviços, e ele é, por outro lado, ele precisa de ter um salário quanto maior, quanto melhor será, para que ele seja o consumidor adequado para esse conjunto. Agora, é claro que tem uma outra coisa um pouco mais geral aí, né, Valdo, que é o seguinte, né? O universo tem limite. Os recursos humanos têm limite, o planeta tem limite, a energia tem limite. Chega uma hora que acaba. Chega uma hora que os minérios têm limite. Então nós temos que o exemplo agora do petróleo, quer dizer. Exatamente. O petróleo, inclusive, que tivemos agora, recentemente, essa greve, essa paralisação aí dos caminhoneiros. Exatamente. Você viu o que deu, né? Exatamente. E o petróleo está com os dias contados. Exatamente. Foi aquele escritor, o Rifkin, né? Sim. Que ele até... Eu lembro que eu li esse livro dele há mais ou menos uns 10 anos atrás, por aí, e ele já fazia previsão que o petróleo está com os dias contados. Então, mais cedo ou mais tarde, até ele sugeriu a economia do hidrogênio, né? Exatamente. Os recursos do planeta, né, Valdeir, são todos são esgotáveis.
Os recursos são limitados. E os recursos naturais, como eu disse na minha primeira premissa, vegetais, minerais, aquáticos e naturais, eles são limitados. E a contradição é que, quanto mais aumenta a população humana, nós hoje estamos em torno de 7 bilhões de seres humanos no planeta, a previsão é de que dentro de mais alguns anos chegamos a 10 trilhões de seres humanos, meu amigo, e a capacidade do planeta chuchu, né? Já está calculado, já está mais ou menos previsto, que o planeta não tem capacidade de satisfazer essas necessidades. Muito bem. Estamos falando com o professor Jerônimo Machado, do curso de Economia da UFSC, e a nossa conversa de hoje, nosso ponto de pauta é sobre a crise econômica, política e social do Brasil. Para fechar este segundo bloco, professor, estamos agora praticamente já presenciando uma campanha eleitoral. Vamos ter eleições gerais, menos para prefeito e vereador, mas o resto para todos, né? Todos os cargos. Exatamente. A pergunta, professor, é que as eleições, elas podem ser uma ferramenta, um instrumento, né, para uma possível solução da crise brasileira? Com certeza, né? As eleições, né, são um momento de definição estratégica, né, de definição de meios, de definição de, digamos, entre aspas, de sistemas, de possibilidades de gestão da economia, das estratégias econômicas e das estratégias sociais. Então, a eleição, né, as propostas que vão ser apresentadas, né, no processo eleitoral são caminhos para se tentar solucionar esse problema. Nós poderemos ter boas propostas e boas soluções que podem ajudar a sair dessas dificuldades, dessa crise em que estamos, ou nós podemos aprofundar a crise, dependendo de para onde sigam as opções. Ou podemos ter ótimas propostas, mas só na teoria. Só em teoria e na também prática, não vai resolver nada. Exatamente, e na prática não se resolve nada. E que na hora do discurso, quer dizer, na hora que ele está na telinha, aí tudo é possível, né? Mas na hora que ele pega o instrumento de trabalho, pega no batente, como diz na gíria... Está com a caneta na mão lá e tem que decidir. E, fundamentalmente, né, Valdo, todas as decisões, ou quaisquer decisões, na minha leitura, para que se saia, no geral, desse tipo de crise econômica, política e social que se está, nós temos que privilegiar, fundamentalmente, o nosso mercado interno. A população brasileira, 210 milhões de brasileiros, acham que o segredo da nossa saída está aí. É com esse segmento que nós temos que trabalhar, trabalhando, produzindo e gerando condições de distribuição de salários e distribuição de rendas que os tornem usuários e consumidores disso que vamos produzir. Que a solução está nessa dialética, né? Produtor e consumidor. Se nós continuarmos só com gestão política, de concentração, né, de juros altos para ganho de banqueiros e de concentrações em monopólios industriais, agrícolas e de comércio, possivelmente nós não encontremos em curto prazo a solução. Muito bem. Muito bem, estamos então fechando este segundo bloco, falando sobre crise econômica, política e social do Brasil, com o nosso convidado, o professor Jerônimo Machado, do curso de Economia da UFSC. A seguir, é possível projetar um futuro promissor para o Brasil? Logo após um rápido intervalo aqui no Ciência Notícia. De volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. O nosso ponto de pauta de hoje é sobre a crise econômica, política e social do Brasil. E para isto convidamos um especialista, um estudioso no assunto que envolve não só a economia, mas também política e o lado social, que é o professor Jerônimo Machado, do curso de Economia da UFSC. Professor Jerônimo, terceiro bloco, para fechar. Beleza. Vamos falar agora também sobre... para não cair, eu diria assim, entre aspas, nesta desgraça toda aí, como o pessoal fala, estamos numa desgraça total, né? Será que o mundo vai acabar? Bom, para não cair, né,
futuramente nos mesmos erros, né? O que temos que fazer? Na verdade, né, Valdo, nós temos muitos pessimistas, nós temos visto nos últimos 2 anos muitos erros, continua se vendo muitos erros. Nós temos muita gente pessimista que não está acreditando, né, de que se possa vislumbrar uma solução a curto prazo e muito menos de imediato. Mas eu, particularmente, nesse aspecto, eu tenho um bocado de otimismo e de esperança. Porque um país grande como o nosso, um país com os recursos que o nosso país tem, como eu destaquei, um país com um mercado grande que nós temos, eu acho que nós temos grandes possibilidades de acertar o caminho, de acertar a saída e de superar essa crise em curto prazo. Agora, o senhor falou um detalhe importante, né? Quer dizer, tem que ter... Temos público consumidor, temos o consumidor, temos produtores, temos o lado criativo, pensante, né? Academia que pensa, bons, excelentes profissionais. Agora, eu lhe pergunto, né? O político, né? Que é o que resolve, é o que dá o canetaço, né? Aí, falando do político, eu também coloco o judiciário, né? O sistema legislativo, que temos que ter boas leis para resolver problemas, né, encaminhar problemas. Agora, o político, aquele que vai comandar o Brasil, que vai dar o canetaço lá, que vai desenvolver projetos, temos que ter bons projetos, porque senão, projetos políticos. Com certeza. Nós temos grupo preparado para resolver esse problema aí, professor? Eu acho que já tivemos experiência, né? Mas eu acho que temos, exatamente. Eu acho que nós temos quadros, nós temos competências, nós temos pessoal preparado para a boa gestão política, para a boa gestão estratégica, para a boa gestão de solução. Pensamento sobre as melhores soluções e gestão da aplicação das melhores soluções para a engenharia nacional, para a economia, para a agricultura, para a indústria, para o sistema bancário, para o sistema financeiro, que é um sistema que ultimamente, frequentemente, tem ajudado pouco nesse processo universal de globalização, tem contribuído pouco. É preciso trazer o sistema financeiro para as aplicações, para uma gestão que seja capaz de articular, de intermediar e de criar condições para que a economia funcione, para que o acesso e o uso dos meios naturais, né, dos meios minerais sejam feitos, para que a energia, como o petróleo, se produza em condições suficientes e sejam usado de modo suficiente e adequado para os padrões da economia brasileira e da sociedade brasileira, do consumidor brasileiro, né? Eu acho que gerenciando isso tudo da melhor maneira, sempre voltado com políticas internas para o mercado interno, para o povo brasileiro, com o grande mercado que nós temos, né? 210 milhões de pessoas, eu penso que nós temos tudo para ter uma boa gestão política. E sair da situação. Para sair dessa situação, superar essa crise e produzir mais bem-estar e melhor qualidade, como tivemos há coisa de 5, 10 anos atrás, no governo anterior, né? No governo do Lula, eu penso que nós tivemos resultados para a economia, para a sociedade, que foram os melhores que até aqui nós tivemos no nosso país. Eu penso que é voltar um pouco a isso, corrigir alguns erros, né? Pensar bem sobre essas questões. Temos os meios... Na sua opinião, teve mais acerto do que mais erros? Eu penso que o último período, o período do Lula, com certeza foi um período de muito mais acertos do que erros. Embora, para o meu gosto, alguns erros importantes que foram cometidos, ou coisas que deixaram de ser feitas, né? Mas no conjunto, para o povo brasileiro, a sociedade brasileira nunca teve um período tão bom. Retomar-se um pouco aquilo, e nós temos aí algumas propostas, alguns candidatos que estão enunciando algumas soluções que vão nessa direção. Nessa linha. Que vão nessa convergência. Né? Então eu acho que nós temos todas as condições para termos uma boa solução política, uma boa gestão política para produzir bons resultados, melhores resultados
produzir um país melhor e para todos. Muito bem, estamos falando sobre crise econômica, política e social do Brasil com o nosso convidado, o professor Jerônimo Machado, do curso de Economia da UFSC. O professor é especialista nesta área. Bem, professor Jerônimo, para fechar agora este terceiro bloco, o último bloco do programa, é possível projetar um futuro promissor para o Brasil, professor? Eu tenho otimismo, Valdo. Eu tenho esperança, eu penso que sim. Apesar de todas essas coisas ruins da gestão política nacional hoje que está ocorrendo, dessas dificuldades do sistema judiciário, das dificuldades dos sistemas de mídia, inclusive, eu penso que dá para se uma boa opção de solução política, de gestão política, dá para se dar uma azeitada nisso tudo e dá para se criar condições para superar essa crise e fazer esse país avançar. Eu penso que nós temos os meios e as forças necessárias e suficientes para sair dessa crise. E voltar a um nível de relacionamento internacional, como nós também tivemos no período do Lula, que eu penso que foi melhor do que o que se está tendo agora, é muito ruim, é desagregador. O nosso país está perdendo nas relações externas, perdendo muito, né? Então é preciso que se retome alguma coisa, corrijam-se alguns erros, para que se criem as condições, todas as condições, para a política e para a economia, para a agricultura, para a indústria, para os bancos e para o comércio, para a satisfação das necessidades do consumidor brasileiro, para resolver esse problema e avançar. Agora, professor, a gente falou muito em política, né? Quer dizer, mudanças políticas, mas na sua visão, para acontecer, né, essa mudança, né, ou seja, como a própria pergunta que eu acabei de fazer, projetar um futuro promissor para o Brasil, temos que mexer também no judiciário, temos que mexer ou seja, no executivo, no legislativo e judiciário? Executivo, legislativo e geral. Judiciário. Tem que mexer em tudo. Na sua opinião, Está tudo muito ruim. A quadra que nós estamos passando hoje é muito ruim. E isso não contribui para que se saia, para que se tenha uma solução. Se nós continuarmos do jeito que estamos hoje, Valdo, eu creio que, olha, já tem gente aí fazendo previsões que em menos de 20 anos nós não sairemos desse buraco. Em menos de 15 anos não sairemos. E eu creio que nós temos condições objetivas, condições concretas, meios humanos, meios técnicos, meios naturais e energia, petróleo, que se gerenciarmos um bom uso disso, nós temos capacidade de rapidamente encaminhar a saída desse problema. Eu acho que o Brasil tem essas condições. É um dos poucos países no mundo que reúne esse conjunto de condições tão amplas e tão fortes que o capacitam a, se bem usados esses meios, esses recursos, com energia inclusive, petróleo e eletricidade, nós temos capacidade de rapidamente sair desse buraco. Dar volta por cima, né? Com certeza. Acho que nosso país é grande, o mercado Muito grande, bem. Para sair desse buraco que nos metemos. Chegamos ao final de mais um Ciência Notícia, mais uma edição, e hoje falando sobre crise econômica, política e social do Brasil, com o nosso convidado, o professor Jerônimo Machado, do curso de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Jerônimo, agradeço pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Valdo. Muito obrigado, bom sucesso e estou à disposição. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima edição do Ciência Notícia.